volta à Identidade Geral. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia aqui com a gente. O mundo todo comemora no dia 14 de junho o Dia Mundial do Doador de Sangue. Eu converso agora com uma pessoa que não somente doa sangue há quase 30 anos, mas que formou uma rede de doadores que tem ajudado a salvar milhares de vidas, o Alfredo Queiroz. Alfredo, muito obrigado pela sua presença aqui no Identidade. O senhor é o fundador do Doadores ADV, que é o maior clube independente de doação de sangue da América Latina. Quantas pessoas hoje tem cadastradas que são doadores ativos? Esse clube atualmente ele tem 8.000 doadores ativos. Na verdade, a gente começa a incluir no cadastro após a terceira doação, para não ter um cadastro falso. Sim. Então, esses doadores eles são distribuídos de acordo com a necessidade dos pacientes e dos hospitais em São Paulo. E não somente em São Paulo, temos já outras células de estudantes que eram do NASP e saíram de lá e levaram a ideia e continuam com abrir uma célula na cidade onde eles moram. E essas pessoas estão contabilizadas dentro do seu clube. Contabilizadas. Ótimo. E é legal isso, né? A partir da terceira doação. Porque o interessante é que tenham doadores regulares. Exatamente. Porque não adianta muito ir lá numa campanha, alguém se sensibiliza, 100.000 pessoas vão lá e doam sangue. Mas depois não continuam sendo doadores, porque, inclusive, talvez as pessoas não tenham uma compreensão do processo, mas o sangue tem uma data de validade, então, né? É uma das coisas que nós aprendemos no início, entendemos, que não existe uma necessidade grandiosa aglutinada. A necessidade é permanente, mas ela é constante. Então, aí nós, ao entender isso, começamos o trabalho da cultura da doação de sangue permanente. Então, por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu passei e fiz a minha doação 224. Quer dizer, o meu sangue já chegou a mais de 600 pessoas. Olha. Isso é porque eu sei da necessidade. Então, as pessoas que se envolvem no projeto, não como uma campanha, e sim como um projeto, entram na família com esse espírito. E como que vocês conseguem motivar as pessoas para a cada 3 meses fazerem a doação de sangue? Porque é muita gente e doando muitas vezes, né? Como acontece esse processo da motivação? Olha, é que a história da origem do nosso grupo, ele é uma origem que foi muito emotiva. Então, um sobrinho meu teve leucemia, e foi aí que eu descobri que o adventista ele era facilmente motivado a fazer esse gesto. Hoje em dia, quando eu levo alguns diretores de hospital para o NASP, o cara fala, Alfredo, mas aí é fácil ser doador de sangue, né? Porque aqui todo mundo fala em doação, amor ao próximo, desprendimento, sair do eu para ser mais o próximo. Mas não é fácil, porque todos temos alguma atividade mesmo dentro da igreja. Então, o grupo começou com 15 doadores, 30, 100, 1.000, 2.000, e ele foi crescendo e hoje em dia faz a diferença. Eu queria te mostrar alguns números para você ter ideia de como somos bons. Quando se chama algum grupo por aí para doar sangue, 30% desse grupo é rejeitado. Quando se chama os adventistas, a rejeição é de 3 a 4%. Veja se nós não temos... É muito grande a diferença. É porque existem alguns critérios muito pontuais para ser um doador de sangue, né? Sim. Então, até a gente estava comentando ali na produção coisas que inclusive eu não sabia. Coisas que todo mundo sabe. Tem uma alimentação, tem questão da viagem, se você faz uso de medicação constante, uso de drogas, então, né, os religiosos não vão ter isso essencialmente, alguns hábitos, até na questão sexual, né, relações sexuais, relações homossexuais, a pessoa não pode ser doador de sangue. Então, nesses grupos, realmente a aceitação é muito grande. Então, e dentro disso, por exemplo, o que é que tem acontecido? Mesmo que haja alguma coisa, o adventista ele não mente. Isso conta muito,
Porque a mentira faz com que o banco tenha um prejuízo muito grande. Quais são os piores doadores? Os doadores familiares. Então, tem um doente na família e se chama toda a família e a vão família lá. quer ir lá. E vão os que são bons e os que não são também. Só que o cara mente. Quando é feito toda a questão, a coleta, os exames, blá, 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 toda essa despesa, no fim, nos exames é descoberto que o sangue dele não é bom. Poxa, e aí gastou dinheiro, gastou tempo, gastou equipe, tudo isso e o sangue é desprezado. Não é o que acontece com o adventista. O adventista vai lá e menciona. Se vai ser contra cortar a própria carne dele, ele corta. E ele diz. Então, na próxima vez, ele volta e vai ter o sangue de acordo com o que o paciente espera. Aliás, deixa eu até falar aqui, já que a gente está falando sobre os números da doação, você tem aqui, olha, deixa eu mostrar uma placa que fala sobre a sua própria doação. Então, olha, o nome dele, o José Alfredo, uma placa porque ele já doou 75 vezes só ali no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E aí tem uma outra placa aqui, olha, que é do grupo, certificando por 5.000 doações que o grupo fez só para o Hospital Sírio-Libanês. Então, muitos outros hospitais já foram beneficiados, muitos outros pacientes já foram beneficiados, mas essas placas dizem respeito apenas ao Sírio-Libanês. É um trabalho lindíssimo mesmo, Alfredo, que vocês fazem. Você participa de campanhas de doações como essa desde 1989, mas na década de 90 foi quando você estava me contando essa história de um sobrinho seu que teve leucemia e você precisou de doadores de sangue. Foi isso que te motivou a mobilizar várias pessoas e ter essas campanhas regulares de doação? Foi aí que surgiu. Você vê que o meu sobrinho, ele foi era um anjo, porque ele teve leucemia e ele fez o tratamento. Nesse tratamento de 2 anos e meio, a Igreja Adventista supriu a necessidade de sangue dele. Ele se curou e nos próximos 6 meses ele adquiriu uma pneumonia, que foi fatal porque ele estava com a resistência baixa. Na segunda semana que ele estava internado, ele chamou familiares por nomes para que nós fizéssemos lá um pacto. E qual era o pacto? Que deveríamos fazer tudo para nos salvar, para nos encontrar com ele. E o outro, que deveríamos continuar salvando vidas através da doação de sangue. Então, este projeto, ele tem coração, ele tem energia, ele não se cansa. Eu estava ali fora esperando e ali eu vi a Lelê. A Lelê, a gente tem ido lá levar e eu me emociono porque eu posso ser útil. Claro. A Lelê, a Alessandra Guimarães, que inclusive algumas semanas esteve aqui no Identidade Geral e a gente conversou. Você estava vendo Identidade Geral, na verdade, Isso, né? Exatamente. E viu a Alessandra. Então, as histórias que ocorrem são tão grandes. Agora, veja o seguinte, o Brasil, nós fizemos o 2º encontro latino-americano em 2007. O Clube de Doadores ADV fez através da FIODES, que é a Federação Internacional de Doadores de Sangue, o 2º encontro latino-americano. Ocorreu no Sírio-Libanês. Naquela época, o Brasil doava 1,1% da população doava sangue. E então, no fim do congresso, eu fazendo a minha palestra final, eu me comprometi com o Brasil, com as pessoas que estavam ali, que em 10 anos esse quadro mudaria. Hoje em dia, a necessidade já é de 2, aliás, de 1, porque já atingimos a marca de 2%. Então, os adventistas estão fazendo a diferença. E é uma coisa extremamente gratificante. Custa, porque mexer com seres humanos
é extremamente... E é tão interessante porque é uma atitude tão simples. Ir lá e fazer a doação de sangue não demora, não dói, não tem qualquer prejuízo para quem está doando, qualquer prejuízo, não existe nenhum, e vai fazer uma diferença tremenda na vida de tantas pessoas. Por exemplo, o senhor deu o seu número aí, o senhor já deve, o seu sangue está distribuído aí em mais ou menos umas 600 pessoas. Agora, em toda essa história do grupo de doadores ADV, quanto que o senhor tem uma média aí, tem um número, tem pelo menos um chute de quantas pessoas já foram beneficiadas? Olha, pela conta, como nós temos 8.000 doadores e fazendo uma média de 3 doações por ano, nosso sangue deve chegar a 20.000 pessoas por ano. 20.000 pessoas por ano. E o grupo existe há quantos anos? Existe há 13 anos. Nós damos o suporte para o Vidas por Vidas. Na verdade, a Paulista Sul, que é ali da região... A Igreja Adventista nessa região sul de São Paulo. Eu cuido, fizemos uma parceria, o pastor Alexandre me procurou e fizemos uma parceria. E eu já cuidava disso há muitos anos, mas ele quis oficializar. E para mim, salvar vidas, eu estou dentro da igreja, é isso que eu quero. Então, se eles querem a mim, eu também quero eles, e estamos fazendo isso. E o projeto acontece. De forma tranquila. O projeto Vida por Vidas é um projeto que a Igreja Adventista mantém e é uma campanha permanente de doação de sangue. Isso em toda a América do Sul, em todo o território da América do Sul. E o grupo aqui de doadores ADV contribuem de forma muito ativa nessa campanha dos Adventistas do Sétimo Dia. Muitos sonhos realizados. Imagina, 20.000 pessoas por ano recebendo sangue. É muito mais do que talvez no início de todo esse projeto você tenha imaginado. Agora, muito já foi conquistado, mas tem muito ainda para conquistar, porque existem muitas pessoas que podem entrar para esse clube e podem se tornar doadores de sangue, né? Podem. A verdade é que eu acho que esse ministério é movido pelo Espírito Santo. E hoje, por exemplo, agora, enquanto eu estou aqui, tem pessoas nossas que estão doando plaquetas em hospitais. O mês que estamos entrando, temos a parceria com um grupo de doadores. É um grupo que movimenta doadores, na verdade, movimenta a nós mesmos, os doadores ADV, que se chama Junho Vermelho. Então, vai ser no Brasil todo, todas os pontos principais da cidade vão estar manchados de vermelho, com luz vermelha, que é alertando a população, olha essa luz vermelha, você pode salvar vidas. Então, vai ter alguns monumentos em São Paulo e no Brasil todo que vai... É um grande lembrete, né? Para que as pessoas se conscientizem e se lembrem de que elas podem fazer a diferença com um gesto tão simples. Quem quer participar desse grupo, quem quer fazer parte desse grupo de doadores, como é que faz? Olha, tem o nosso site, que é o www.doadoresadv.com.br. doadoresadv.com.br. E aí o início é esse. As pessoas já nos conhecem, os hospitais já mencionam, olha, estão precisando de doadores, procure eles. Aí as pessoas podem, inclusive, doarem sem estarem filiadas, de repente, é um grupo. O importante é que elas doem e ajudem às vezes. A ação é que é importante. Muito bom. Isso que é a ação. Alfredo, parabéns pela iniciativa, parabéns por há tantos anos estar fazendo isso, que Deus continue te abençoando e a todos esses doadores que têm ajudado tantas vidas. Parabéns e muito obrigado. Wagner, esse movimento, ele existe porque Deus apoia e porque eu tenho uma esposa que é um trator, que ela está sempre ao meu lado, fazendo a retaguarda, fazendo a coisa acontecer, e Deus vai tocando essa coisa que nós não sabemos aonde chegará. Mas, sem dúvida, é guiada por Deus. No Dia dos Namorados é uma boa menção essa que você fez. Amor, então lembre disso. Muito obrigado Wagner, mesmo. Muito obrigado por você ter se lembrado. Olha, a gente fica por aqui com a identidade dessa semana. Feliz Dia dos Namorados a todos os namorados e a gente se encontra na semana que vem, no próximo domingo às 10 da noite. Até lá, tchau, tchau.